pregação número 30, e hoje tentaremos terminar o que começamos semana passada, que foi a discussão e a exposição sobre o tabernáculo. O tabernáculo. Tabernáculo. A gente entendeu, e para os irmãos que nos visitam, vamos entender isso junto, uma introdução de novo para a gente entrar no texto de hoje. Antes de Jesus, tinha um negócio que as igrejas até hoje fazem, mas que já não faz mais sentido, que é a ideia de um lugar onde as pessoas iam adorar a Deus. Eu tinha um lugar que era um lugar sagrado, que as pessoas iam adorar a Deus nesse lugar. Tinha um dia certo para ir, tinha um lugar certo, tinham as liturgias certas e tinha o homem certo que recebia a sua oferta e entregava para Deus. Isso tudo é coisa do Velho Testamento, antes de Jesus. Porque em Jesus já não faz mais sentido nada disso. Em Jesus não tem mais um lugar certo para adorar a Deus, é todos os lugares. Não existe mais um dia certo, que era o sábado, agora é todos os dias. Não existe mais um jeito certo, tem aquilo que é de fato honesto e sincero do seu coração. E também não tem uma pessoa certa que te une a Deus. Não tem mais um sacerdote, o pastor, o padre, não tem mais essa figura daquela pessoa que faz a ponte entre nós e Deus. Isso não existe mais em Jesus. Antes de Jesus, existia. Depois de Jesus, já não faz mais sentido. Então, imaginar que aqui é um lugar santo, resposta errada. Imaginar que eu sou um cara mais especial do que você, resposta errada. Não é assim. Imaginar que a minha oração é mais poderosa que a sua, é claro que não. Hoje o acesso a Deus é direto, porque Jesus fez assim. A gente vai entender melhor isso hoje. Mas no Velho Testamento, antes de Jesus, tinha um lugar que era esse lugar, dessas coisas todas que eu estou falando para vocês. Esse lugar chamava, quando o povo estava no deserto, chamava tabernáculo. Quando o povo chegou na Terra Prometida e parou de peregrinar, aí eles montaram o templo. Então o templo é o tabernáculo fixo. E o tabernáculo é o templo móvel. Tanto o tabernáculo como o templo, os dois simbolizavam um lugar sagrado, com liturgias sagradas, num dia sagrado, através de homens sagrados. Mas tudo isso se cumpre em Jesus, que a gente vai aprender hoje. Claro ou confuso? Tá bom. Esse tabernáculo, na época que eles eram nômades, eles tinham 3 lugares, conforme também a gente falou semana passada. Tinha um lugar externo que chamava pátio, um lugar descoberto. Aí quando você entrava no pátio, o que rolava no pátio? Os sacrifícios todos, os animais, etc. Depois do pátio tinha o santo lugar. Então é um lugar quadrado, aí tinha o pátio na volta inteira, aí tinha o santo lugar, e depois tinha um lugarzinho menorzinho que era o Santo dos Santos. Esse tabernáculo, com esses 3 níveis, que também era assim na época do templo, a mesma coisa. Esse tabernáculo, ele apontava para algumas coisas que a gente começou a construir semana passada. Primeiro, a gente precisa entender que quando Moisés construiu, Deus mandou ele construir daquele jeito. Então, todas as regras que você vai encontrar no Pentateuco, no final de Êxodo, todas essas regras, você vai ter Deus ensinando Moisés para fazer daquele jeito. Legal demais. E a gente começa a perceber que todos os detalhes do tabernáculo e do templo, todos eles apontam para coisas mais profundas. Então, semana passada, por exemplo, a gente falou do candelabro que tinha no santo lugar, o quanto que ele não só era para iluminar o tabernáculo, porque ele era fechadinho, mas também apontava para Jesus, mas também apontava para a igreja. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, tudo o que acontecia no tabernáculo fazia sentido, primeiro, uma coisa louca, que talvez alguns não entenderam ainda.
a Bíblia fala de um tabernáculo celestial. Então, quando Moisés foi construir o tabernáculo terreno, que é esse que a gente está falando hoje, ele viu o tabernáculo celestial e tentou reproduzir de forma tupiniquim aqui no mundo, aqui na terra. Então ele olha para o céu, Deus explica para ele, e na limitação dele, é mais ou menos assim, ele olha o céu e aí ele olha para o deserto. Aí fala assim, quer dizer que eu tenho que fazer isso aqui com o que eu tenho aqui. É isso aí. Mas o que eu tenho aqui é pele de cabra. Pois é isso aí mesmo que você tem, faz com isso aí. Você tem o ouro aí que você roubou, você ganhou dos egípcios, vamos usar também. Você tem o que mais? Madeira de acácia, vamos usar isso aí. A gente vai reproduzir aqui, de forma tosca, o tabernáculo celestial. Então o tabernáculo que a gente está estudando, ele aponta primeiro para o celestial, ele aponta também para Jesus, e ele aponta para a gente. Olha que delícia. Presta atenção. Então, olha só. Primeiro, ele apontando o tabernáculo físico, que tinha 45 metros por 25 metros. Esse tabernáculo, 22 metros, 45 por 22. Não sei qual o tamanho que tem aqui. É menor que isso, né? É maior, talvez, né? Maior que esse ambiente aqui. Então aqui, imagina que fosse, faz de conta aqui, mais ou menos das proporções. Do lado de fora tinha um átrio, santo lugar, e o santo... Ai, que bonita foto. Obrigado, o Marcos, ele tem me ajudado muito nessas questões de tecnologia. Sabe por que eu estou rindo? Porque a gente não combinou nada disso. Ele chegou e falou assim, eu vou arrumar as fotos lá e vamos botar. Então esse é o tabernáculo, olha que interessante, no deserto. Todo mundo está conseguindo ver daí? Essa era a estrutura. Do lado de fora o pátio, aí aquela parte coberta, o santo lugar, e o miolinho, o santo dos santos. Então olha só, o tabernáculo, primeiro, isso aí apontando para o celestial. Porque o que a gente vê, esse céu que a gente vê, é o primeiro céu. Aí tem o céu das estrelas, que é o segundo céu. Aí tem o céu que Paulo foi lá visitar, que chama o terceiro céu. E eu não vou nem falar hoje, mas tem o céu dos céus. E eu não vou nem falar que tudo isso está em Jesus. Mas tudo bem, isso é um outro assunto. Não é Jesus que está no céu, é o céu que está em Jesus. Mas isso é outro problema, vai confundir a gente. Então, isso está representado aí. Olha que interessante, Isaías 40, 22, ele diz assim, ele se assenta no seu trono, falando sobre Jesus, sobre Deus, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Então ele está mostrando que o tabernáculo, ele está fazendo menção à criação de Deus. O quanto que quando Moisés construiu o tabernáculo, estava falando disso, céu como tenda, a gente habitando no tabernáculo de Deus. Hebreus 8, 1 e 2, ele fala assim, o mais importante do que nós estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, Jesus, o qual se assentou à direita do trono da majestade, aonde? Nos céus, e serve no santuário, no tabernáculo, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Eu estou dizendo que tem um tabernáculo no céu, e na época do Velho Testamento, Moisés tentou reproduzir esse tabernáculo. Amém. Esse tabernáculo celestial, olha que interessante, eu vou acelerar, porque o nosso tempo realmente ele é justo. Colossenses 1:20, olha que interessante. E por meio de Jesus, e por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Hebreus 9:24 diz assim, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Olha que legal isso aí, irmão. Vamos estudar juntos.
O negócio é bruto. Eu estou dizendo que o tabernáculo do Velho Testamento apontava para um tabernáculo de verdade, bruto, nos céus. E quando Jesus morreu, ele fez exatamente o movimento que era feito no tabernáculo terrestre, mas ele fez no tabernáculo celestial. Isso é muito legal, a gente vai tentar entender isso. Mas o tabernáculo também apontava para Jesus. E aí semana passada a gente falou que, João 1,14, que o verbo, que é Jesus, se fez carne, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Esse viveu entre nós é a palavra tabernaculou no original. Então o que simbolizava o tabernáculo? A presença de Deus com os homens. Porque o que tinha no tabernáculo era lá a arca da aliança que simbolizava a presença de Deus. Quando Jesus vem para a terra, ele é o Deus que se esvaziou de ser Deus e veio aqui habitar entre nós. Ele tabernaculou é o original. Então o tabernáculo também aponta para Jesus, amém? Aliás, a palavra Emanuel, Jesus é Emanuel, significa Deus conosco. Mas o tabernáculo também, olha só, olha que delícia, é muito profundo. O tabernáculo aponta para o tabernáculo celestial. O tabernáculo aponta para Jesus, mas o tabernáculo também aponta para a gente. Hebreus 3:6 diz assim: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós. Quem é a casa de Deus? É nós, cara. Então, nós somos a habitação de Deus. Se nós cremos, Deus mora em nós. Eu estou falando verdade. Eu estou dizendo que o próprio Deus mora em nós se nós cremos. Eu estou dizendo que a relação fria, religiosa que nós tínhamos, seja evangélica, seja espírita, católica, seja o que for, uma relação de um Deus distante, quando eu entendo o evangelho e creio, eu não tenho Deus perto, como todo mundo tem, porque Deus está em todos os lugares. Agora eu tenho Jesus habitando em mim. Amém, irmãos? A gente entendeu e entende que o tabernáculo tem infinitas aplicações. E quando eu digo infinitas, eu estou querendo dizer infinitas, que é da palavra que do grego significa infinitas, que é que não tem fim, ou seja, infinito. Entendeu? Então, sendo verdade isso, a gente precisa entender, às vezes o pessoal aí dá uma mistificada demais no tabernáculo. É por isso que não faz sentido, a gente vai entender hoje, igrejas que usam candelabro, que usam quipá. Não faz sentido, porque são coisas da velha aliança. Em Jesus não existe nada mais palpável, não tem mais fitinha, toalhinha ungida. Semana que vem eu vou trazer para vocês, eu tenho lá embaixo, a água do Jordão. Eu tenho. Vocês estão brincando? O André trouxe para mim, pagou caríssimo lá. Ele trouxe o tubinho vazio, você devia ter enchido e não encheu para trazer. Tem chofar, já viu igreja com chofar? Léo, já viu igreja com chofar, Léo? Igreja com chofar, tem um monte. Tudo isso, elementos da velha aliança, não fazem sentido na nova aliança. Esse capítulo que a gente está estudando, vamos lá acordar que vai pegar ritmo. Esse capítulo que a gente está estudando, capítulo 9, ele não fala só do tabernáculo. Ele fala do tabernáculo no Yom Kippur. Yom Kippur, amém? Yom Kippur, ok. Yom Kippur, que é o dia do perdão. Shofar é aquele chifre, parece um berrante. Se alguém quiser pegar lá no meu escritório, se alguém quiser pegar depois, tem um shofar, trago para vocês verem, só por curiosidade. Ótimo, vou tocar para vocês. Vamos junto. Vamos junto. Então, olha só. Então, o que a gente está discutindo é no Yom Kippur. Tudo que você vai ler no capítulo 9 de Hebreus é no Yom Kippur. O que é o Yom Kippur? O dia do perdão. Acontecia uma vez por ano. O dia do sacrifício. O dia que o povo, depois de fazer o sacrifício, o sacerdote fazer pelo povo, rolava festa. Porque sim, Deus tinha aceitado o sacrifício
do sacerdote em favor do povo. E aí era dia de alegria, porque Deus nos perdoou e nos aceitou de volta. Isso acontecia uma vez por ano lá. E aí isso acontecia no pátio, sacrifício, e aí entrava no santo, os sacerdotes, e no santo dos santos entrava só o sumo sacerdote. A gente viu que o véu dessa tenda do santo dos santos, eu vou cortar porque não vai dar tempo, mas ela tinha 5 colunas. E como a gente está falando que o santo dos santos, também chamado na Bíblia de tenda do encontro. Então, irmãos, presta atenção, ninguém entende. Você está entendendo aqui, 98% das pessoas não entenderam. Constrói comigo, aprende junto que é delicioso. Depois do sacrifício, rolava a tenda do encontro. Isso é uma figura sobre Jesus. Depois do sacrifício de Jesus, eu começo a entrar, eu vou em direção à presença de Deus. Depois do sacrifício, tem o santo lugar, que também simboliza a tenda do encontro. E quem é que se encontra na tenda do encontro? Nós e Deus, amém? Isso é um shofar. É um berrante, não. Isso aqui é um shofar, fede muito. Quem quiser cheirar, fica à vontade aqui. Eu vou tentar tocar, faz muito tempo. Só o grave que está saindo. Irmão, o cheiro chegou aí? Isso era um instrumento que existia. O toque da vitória é esse que eu toquei. Eu nem sabia, mas aqui... No louvor a gente vai começar a introduzir o shofar agora. É o que tinha na época. Lembra que eu falei da verdade celestial? E aí Moisés aplicou, tinha shofar também. Mas hoje a gente tem saxofone, velho. E a galera insiste em dizer que quando Jesus vai voltar vai tocar shofar. Que shofar, irmão? Vai tocar música eletrônica talvez, faz muito mais sentido. Mas deixa pra lá. E aí nesse lugar, a tenda do encontro, é onde acontece a igreja. Onde Jesus se encontra com a gente. E lá tem 5 colunas, que eu não vou falar hoje, que aponta para os 5 ministérios que Jesus deixa em Efésios. Em Efésios ele coloca para cuidar da igreja 5 ministérios. Vocês querem ler? Efésios 4:11 diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém. Então tudo isso estava lá no tabernáculo apontando para o que acontece hoje. E aí essas colunas eram de madeira de acácia, revestida de ouro. Então eram homens comuns, revestidos de Deus. O Efésios vai falar a mesma coisa, 4:22. Diz assim: quanto a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade proveniente da verdade. Então tudo isso que a gente encontra no tabernáculo está apontando para a gente também. Isso é muito legal. A gente viu que o candelabro, tem foto do candelabro aí, assessor? Olha só o candelabro como ele era. Esse não é o esse é o candelabro. Eu acho que não é o melhor candelabro, viu? Porque a base dele está meio esquisita aí. Procura outra aí. Mas é porque tem que ser um só. É um só que sai 3 de cada lado. É o que a Bíblia ensina. Se tivesse, coloca aí. E aí, o que é luz para a gente? É Jesus. A Bíblia fala que Jesus é a luz. Aliás, a Bíblia fala que Jesus, ou melhor, que
A palavra é luz para os nossos passos. Vocês conhecem o versículo? Quando a fala palavra, você acha que ele está falando da Bíblia? Papel? O verbo é Jesus, a palavra é Jesus. Jesus é a palavra encarnada. Então o que nos ilumina, o que é luz para os nossos passos, é o Senhor Jesus, diga amém. Esse faz mais sentido, mas eu acho que esse é da Igreja Universal. É porque no miolinho tem um botãozinho para cada um. Assim. Mas depois, isso é coisa nossa. Depois te arrumo isso aí. Mas tá bom, a tentativa foi boa. É quase isso aí. A gente aprendeu semana passada do fogo de Deus. E quem acendeu o primeiro fogo no tabernáculo foi Deus. E nunca mais apagou. O povo mantinha esse fogo aceso. Quando precisava de mudar de lugar, diminuía o fogo, levava em brasa e acendia o fogo de novo. Então, cara, é bruto demais. É muita aplicação. Fogo estranho, a gente falou semana passada. E eu não vou entrar nessa hoje. A gente falou também sobre a mesa com os pães da preposição. Tem aí a mesa dos pães da presença. Tem? Não. Não, esse não tem. Mas é uma mesa, ok? De ouro. A gente falou semana passada. Volta lá semana passada. Assiste na internet que a gente vai... Tenho certeza que você vai entender. Olha que legal isso, cara. Estou falando que na tenda do encontro da Rê, depois do sacrifício, tinha o pagamento da dívida que aconteceu no pátio. E agora a gente estava ali para reconciliação. Presta atenção, irmão. Eu roubei meu pai, fugi de casa. Quando eu era adolescente, estou inventando uma história, roubei meu pai. Vou contar a história que é de verdade. Roubei o carro do meu pai para ir para a balada. Acordei não, né? De noite, de madrugada, não dormi. Abri o portão, empurrei o carro para fora, sem ligar o carro, fechei o portão, liguei e fui embora para Divina. Quem lembra? Quem? Divina? Vai se entrega, irmão. Vamos lá. Imagina que eu tivesse batido o carro, não aconteceu. Meu pai me perdoaria? Claro que sim ou não. Mas mesmo depois de perdoar, tem que haver reconciliação. E o André, como irmão mais velho, ia levar eu e meu pai para o Outback para conversar. Vamos resolver essa parada. Eu já entendi que houve perdão, mas vocês precisam voltar a se relacionar. É exatamente o que acontecia no santo lugar. A mesa com os pães da presença, os pães da preposição, a tenda do encontro, é depois da dívida paga, o que acontecia, essa mesa aí, depois da dívida paga no pátio, o que acontecia era a reconciliação. E aí tinha os pães que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Aliás, 12 pães também, que é um para cada um, é o número de gente dos nossos hips. Quem está em hip, diga amém. Quem está em hip, diga amém. Tá bom. Quem não está, corre atrás aí que vai ficar para fora do Santo dos Santos. E aí a gente aprendeu que esses pães no santo lugar, eles apontavam para Jesus. No sentido de que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não vamos abrir agora em João 6, que semana passada a gente leu. Ele fala isso. Os caras chegam e falam assim, Jesus, nos dá um sinal que você é você. Porque o Moisés nos deu um sinal. Moisés nos deu o pão que descia do céu, que era o maná. Aí Jesus respondeu, sabe de nada, inocente. Você está de brincadeira comigo. Moisés não deu o pão. Foi o meu pai que deu o pão, a provisão para vocês. E deixa eu te falar mais. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele maná estava falando de mim, cabeção. E eu estou aqui na sua frente. Se alimente de mim e vive eternamente. É o que Jesus falou. Leia lá, capítulo 6 de João. Tudo isso foi de semana passada. E hoje, abre aí Hebreus 9, 3 e 4. Vamos ler a partir do 1. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Falamos sobre isso já. Versículo 3. Por trás do segundo véu
havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Tá bom por enquanto. O altar de ouro para o incenso. Tem um erro, a Bíblia errou aqui, irmãos. Achei um erro. Quando você lê, claro que eu estou brincando. Tem uma frase bonitinha, que eu li há uns dias atrás, que é assim, lendo a Bíblia essa semana, eu achei vários erros. Todos eles em mim. Vocês viram essa? É bonitinho. Li a Bíblia e achei um monte de erro. Todos os erros eram em mim. Eu é que estou incoerente com aquilo que eu digo que creio. Por que alguém tentou dizer que a Bíblia estava errada? Porque quando você lê o Velho Testamento, o que tinha dentro do Santo dos Santos era só a Arca da Aliança. Só tinha a Arca. Mas quando a gente lê agora esse texto, ao 4, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança. Aí o autor de Hebreus viajou. Ele errou. Claro que não. Porque no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, um dia por ano, quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele pegava o altar de incenso que estava no santo lugar e entrava com ele no Santo dos Santos. Então, quando o autor de Hebreus está citando isso, ele já está citando esse momento em que o sumo sacerdote está dentro do Santo dos Santos com o altar do incenso, oferecendo a propiciação, oferecendo, aspergindo sobre a arca o sangue do sacrifício. Só uma curiosidade, quando está falando do tabernáculo, ok? Quando o tabernáculo vira templo, Salomão resolveu essa parada. Salomão colocou um altar no santo e colocou um outro altar igual no Santo dos Santos, porque Salomão tinha muito dinheiro, e aí ele resolveu isso para não dar trabalho para o sacerdote, ele botou um dentro e um fora. Então quando você for ler a Bíblia, tenha isso em mente. Construindo a nossa cultura sobre o tabernáculo. Vamos comigo, não dorme não, vamos lá. Construindo a cultura. Tinham 2 altares no tabernáculo. Um de bronze no pátio do sacrifício e tinha um altar no Santo dos Santos, que era do incenso. Amém? Marcão? Beleza? Beleza. O incenso na Bíblia sempre ou muitas vezes, relacionado à oração dos santos. Quem são os santos? Nós que cremos, diga amém. Santos não são pessoas canonizadas. São pessoas que, por Deus, são consideradas santas. Então, no Salmo 141, fala disso, olha só. 141:1. Clamo a ti, Senhor, vem depressa. Escuta a minha voz quando clamo a ti. Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Apocalipse 8, de 1 a 5, agora já no tabernáculo celestial, olha só. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, por volta de meia hora. Quer fazer piada, Elmo? O Elmo, já vi ele fazer essa piada umas 15 vezes. E é um versículo que leva a entender o Elmo, que não vai ter mulher no céu, porque houve silêncio no céu. Ruim. Culpa dele, mulherada, não tem nada a ver comigo, culpa dele. Muito ruim. Houve no céu por volta de meia hora silêncio. 2, vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus e eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus uma fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Olha que interessante, isso aqui é o tabernáculo do céu que João viu e descreveu. Ok? Então quando eu falo do altar de incenso, a Bíblia está nos falando, fazendo referência à oração. Em Êxodo 30, versículo 6, quando ele está ensinando sobre isso,
Ele fala, coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da arca da aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com vocês. Então o véu, presta atenção, irmãos, o véu tinha o santo, os santos e o santo lugar. O véu, o que tinha do lado do véu era o altar de incenso. E aí, cara, presta atenção, o véu impedia então, se o altar de incenso simboliza a oração, o véu impedia que a oração entrasse no Santo dos Santos. O véu impedia que a oração do povo de Deus fosse ouvida por Deus. Mas a gente já viu o final da história, a gente conhece o final da história. E a Bíblia fala em Lucas 23, 44 que, lê comigo, já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 da tarde. Esse é o momento da crucificação. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O que aconteceu no momento da crucificação? Aquilo que impedia as nossas orações de chegarem a Deus foi rasgado. Isso significa que hoje sim, nós, crentes no Senhor, somos ouvidos por Ele. Diga amém. A nossa certeza que a nossa oração é ouvida não é por causa dos nossos méritos, mas é pelos méritos de Jesus, que foi fiel e obediente até a morte, e porque rasgou o véu, abriu o nosso acesso a Deus, e a nossa oração, o nosso incenso agora entra no Santo dos Santos, e onde Deus está, amém, irmãos? Glória a Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor por isso. Essa é o altar do incenso. Mas junto no santo lugar, tinha também, ou no Santo dos Santos, no Santíssimo, tinha a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Esse é um desenho que o Marcos fez essa tarde da Arca da Aliança. Fez no Paint? É isso aí. Vamos entender isso aí. Então, esse é o item mais importante do tabernáculo. O item mais importante do tabernáculo é essa Arca da Aliança. Sem o altar, sem a Arca da Aliança, não faz sentido fazer nada no tabernáculo. Só um parênteses que eu não ia falar, mas vou dizer. Essa arca aí foi roubada 400 anos antes de Jesus. E os sacerdotes continuavam os trabalhos no templo sem a arca. Teatro. Faziam teatro com a religião. Quando Jesus rasga o véu, não só nos dá acesso à Arca da Aliança se ela estiver lá, mas também expõe a vergonha da religião, que é uma liturgia sem a presença de Deus. Diga misericórdia. É isso que acontecia. Em Êxodo 25, 10, diz assim: faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento e 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro por dentro e por fora e faça uma moldura de ouro ao seu redor. E aí o texto vai embora. Quem quiser na sua casa, leia todos os detalhes de como Deus mandou Moisés construir a Arca da Aliança. Apocalipse 11, 19, o tabernáculo celestial, fala: então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpago e o texto vai embora. Muito legal isso, né? Escondida, aspirada. Bom, é isso aí. Então lembra que no céu, na terra, são figuras do céu. Mais uma vez a gente mostra isso, o texto mais claramente sobre isso. Deus falava com o povo através dessa arca aí. Então essa arca realmente simbolizava a presença de Deus. Em Levítico 1:1, da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou. Pega Êxodo 25, 22 é melhor. Ali sobre a tampa,
no meio dos dois querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Então, essa arca de ouro tinha uma tampa, tinha os anjos, os querubins em cima, e isso tudo era a arca, a tampa era o propiciatório, a gente vai falar daqui a pouco. E isso aqui, Deus falava com Moisés no meio desses dois anjos aí que você está vendo em cima aí, ó. Esses dois anjinhos em cima aí. Sabe uma coisa que é muito legal? É que o movimento de Deus na salvação do homem é da arca ao sacrifício. A arca simboliza o trono de Deus, a gente leu o versículo que falou isso. E qual foi o caminho de Deus? Se esvaziando, descendo, abriu mão da sua glória, abriu mão de ser Deus, abriu mão do seu trono, se esvaziou até morrer numa cruz. E o caminho nosso é, depois de entender a cruz, ser levado ao relacionamento no trono. Diga amém. Caminho contrário. Deus, o movimento de Deus, é do trono ao sacrifício. O movimento do homem é do sacrifício ao trono. E o que baliza isso? Tem dois anjos, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Tem dois anjos que apontam o caminho. Presta atenção. E qualquer homem, irmão, qualquer homem que tentasse entrar no Santo dos Santos, sem ser através do sacrifício, se ele fosse diretamente à presença de Deus, que simbolizava a arca, esse homem morreria. E isso é uma prática para a gente. Imaginar se relacionar com Deus sem estar crucificado com Cristo. Tentar encarar Deus, e todos nós encararemos Deus. Vai ter um dia que todos nós estaremos na frente do grande trono de Deus. Nesse momento, se nós não estivermos passado pela fé, pela cruz com Jesus, nós estamos fritos. Diga misericórdia. Misericórdia. Na tampa dessa arca, chamava propiciatório. A palavra propiciação significa apaziguar, aplacar, satisfazer a ira. Propiciação é satisfazer a ira. No contexto do tabernáculo, a morte aplaca a ira de Deus sobre o pecador. O animal morto era a morte do pecador. Vou falar rapidinho para vocês. No pátio, quando o pecador vinha trazendo o burrinho não. O burrinho vinha trazendo a ovelhinha, ele colocava as mãos sobre o animal, se fazendo um com ele. E aí o animal era morto. E a morte do animal era a morte do pecador. Ou seja, não deve mais nada para Deus, porque você já morreu. O resultado do seu pecado, o salário do pecado, é morte. Todos nós pecamos, merecemos a morte. Aí o animal, no Velho Testamento, apontando para Jesus, e hoje nós entendemos que Jesus já recebeu a morte no nosso lugar. Amém, irmãos? Se Jesus já recebeu a morte no nosso lugar, significa que nós podemos nos relacionar com Deus de novo. Amém? Essa é a propiciação. Romanos 3:25 fala assim: Deus ofereceu como sacrifício, Deus ofereceu quem? Jesus. Como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Amém, irmãos? Delicioso esse texto. Jesus não só ele é justo, e por isso ele pode pagar a nossa dívida, mas ele também é justificador nosso. Ou seja, nos torna justos perante Deus. Delicioso. Aliás, 1 João 2:1 fala: meus filhinhos, eu não falo isso para que vocês pequem,
Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. E aí o versículo 2:2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. A tampa da arca, que era o propiciatório, apaziguar a ira. Jesus foi feito propiciação por nós. Ele morrendo, apaziguou a ira de Deus sobre nós. Diga amém. Tem um cara, chama Ron White. É um cara esquisito. Eu não sei se ele é sério. Ele já morreu. Tem muita coisa que ele descobriu. Uma das coisas que ele teria descoberto era a Arca da Aliança. Ele disse que achou a Arca da Aliança numa gruta, embaixo da cruz, onde Jesus foi crucificado naquele lugar. E ele disse que o sangue de Jesus, quando morreu, também foi derramado sobre o propiciatório, sobre a Arca da Aliança. É uma história bonitinha. Não sei se é verdade. Mas eu sei que no céu aconteceu isso. E o texto fala isso. A gente vai ler daqui a pouco. Que Jesus, quando morreu, entrou no Santo dos Santos. E aí, pelo seu sangue, pelo novo e vivo caminho que ele abriu para a gente, pela sua carne. Estou muito preocupado. Mas vamos lá, vai dar certo. Êxodo 26:31 diz assim: faça um véu de linho fino, trançado, e de fios de tecido azul, roxo, vermelho, e mande bordar nele querubins. Pendure, e aí a descrição vai embora, irmãos, para ser mais simples. Depois vocês leiam na sua casa, eu sei que a maioria não vai ler, mas os interessados mesmo vão ler. Todos os detalhes de como é que era para ser construído o véu. Então no primeiro, no santo lugar, tinha 5 colunas. Mas já no segundo véu, agora no último, antes do Santo dos Santos, tinha 4 colunas. E se existiam 4 colunas, existiam 3 vãos. E se existiam 3 vãos, para entrar, simbolizando a presença de Deus, é fácil de entender que está falando da Trindade. Por quê? Porque o véu rasgado ao meio, é Jesus sendo rasgado ao meio. O texto de Hebreus 10, 19 e 20 fala: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Pai, Filho e Espírito Santo à minha frente, mas o Filho foi rasgado, me deu acesso ao Pai, me deu acesso a Deus de uma vez por todas. Glória a Jesus. Sabe o que tinha bordado? A gente leu agora. O que tinha bordado no véu? A gente leu em Êxodo 26:31. Tinha querubins. Em Gênesis 3:24, diz assim: depois de expulsar o homem. Lembra o seguinte, irmãos, Adão e Eva, no jardim, onde que eles estavam? Delícia, fruta, nus, correndo. Sem pecado, meu irmão. Tem que ter uma cabeça pecadora. Estavam lá criados por Deus perfeitos. Deus ia estar com eles na viração do dia. 6 da tarde, mais ou menos assim. Aparecia com pão, presunto e queijo. Para estar com eles. Quando Adão e Eva pecaram, Deus, para evitar, olha só, depois de expulsar o homem do jardim, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida, para que o homem pecador não fosse a árvore da vida, e a árvore da vida é Jesus. A Bíblia fala que a árvore da vida é Jesus. Para que não chegasse a árvore da vida, tinham querubins que impediam o homem de entrar. Em Êxodo 25:18, na arca, passa a arca com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Em Êxodo 25:31, faça um véu de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mande bordar no véu o quê? Querubins.
O que isso é óbvio e claro, pelo menos para mim é, e que o Senhor se revele para vocês nisso também. O caminho de volta ao lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Lá da intimidade, do jardim no Éden, que nós tínhamos intimidade com Deus, relacionamento, e que tinha um querubim impedindo a gente de entrar. Agora, pelo Espírito de Deus, eu, depois do sacrifício do pátio, entrando no santo lugar, no relacionamento, eu olho um querubim, mas agora rasgado. E eu olho para a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus com 2 querubins, apontando para a entrada, apontando, sinalizando ao relacionamento com Deus. O que impedia a gente de se relacionar com Deus, de voltar ao jardim, agora foi removido, o véu foi rasgado. Aliás, irmão, presta atenção, que delícia. 1 Timóteo 3,16 diz que o mistério é grande. Não há dúvida de que o grande mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido de volta na glória. Visto pelos anjos. O que o texto fala? Que os querubins ficavam olhando assim, ó, para a arca, para o propiciatório, ficavam olhando para o sacrifício, ficavam olhando para o caminho sendo aberto de novo, para o relacionamento do pecador com Deus Santo. O caminho foi aberto novamente. O lugar que nós nunca deveríamos ter saído, que estava bloqueado por querubins, agora está rasgado, o véu foi rasgado. Aliás, irmãos, João 20:11 diz assim: Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Jesus morreu, foi crucificado, morreu, foi sepultado, e Maria foi ver Jesus. E ela ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. A morte de Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. A ira de Deus foi apaziguada. O caminho de volta ao relacionamento com Deus é a partir da morte de Jesus. E tudo isso está muito claro no tabernáculo, está muito claro no Novo Testamento, e está sendo revelado aos nossos corações aqui, diga mesmo. Aliás, só curiosidade, se o foco é retornar ao jardim, que era o lugar onde tinha relacionamento, interessante ver no versículo 15, olha só, disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o... Eu achei uma fofura isso. E é para voltar para o jardim, ela confunde Jesus com o jardineiro. E ela disse: se o Senhor levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. Ela está falando com Jesus sem perceber. Jesus, o nosso jardineiro, e cuida da gente, amém? Cuida da sua igreja. Essa igreja que passou pelo sacrifício, ou seja, já creu que Jesus morreu no seu lugar. Essa igreja que entra na tenda do encontro, no santo lugar, onde encontra a igreja reunida, onde tem relacionamento com Deus e uns com os outros. E olha para o véu que antigamente separava e mantinha as nossas orações com a gente. Olha, e o véu rasgado. E dentro, a arca da aliança, com os querubins em cima, apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso Jesus. No versículo de Hebreus, diz que dentro da arca tinha uma urna de ouro contendo maná, tinha o bordão de Arão que floresceu,
e tinha as tábuas da aliança. Para encerrarmos. As tábuas da aliança, as tábuas da lei. Aí, ó. Faz de conta que é isso. As tábuas, os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e o maná. Os 10 mandamentos é Deus exercendo justiça. Deus é um Deus justo. Não tem como camuflar, não tem como negociar. Deus é um Deus santo. E para se relacionar com Ele, só sendo santo, só cumprindo todas as leis. Mas infelizmente a gente quebra as leis. Diga misericórdia. Mas também junto tinha a vara de Arão. E sabe quando que é essa vara de Arão? Todo mundo colocou, os sacerdotes colocaram lá as varas. E eles queriam saber qual seria o sumo sacerdote. E aí foram embora. Quando voltaram, a vara de Arão tinha florescido. E eles guardaram. E o que é Arão? Arão é o sacerdócio. Arão aponta totalmente para o nosso sumo sacerdote, que é Jesus. E o que o sumo sacerdote faz? Quando existe infração da lei, o sumo sacerdote intercede no nosso lugar. Por nós. Morre no nosso lugar por nós. Esse Jesus, o nosso sumo sacerdote. Mas também tinha o maná. E é isso aí. Maná não é pão. Maná é uma semente que fazia o pão. E isso era o que? Provisão. No deserto não tinha o que comer. Deus mandava cair maná do céu. Tudo isso dentro da Arca da Aliança. Tudo isso dentro daquilo que simbolizava Deus, Jesus. Isso é para a gente entender que em Deus, somente em Deus, nós encontramos justiça, salvação e provisão para caminhar. É isso que estava na arca, é isso que simbolizava, é isso que nos garante hoje, irmão. A nossa certeza hoje é que em Cristo, sim, temos justiça. E nas incoerências nossas com relação à justiça, nós temos um sumo sacerdote. Significa que nós temos provisão para a nossa salvação. E também nós temos provisão para a nossa jornada, simbolizada pelo maná. E não só a jornada física, não só o que comer, porque Jesus falou que de fato não vai faltar o que comer para a gente. Mas principalmente, provisão emocional, provisão espiritual, provisão para a nossa família, para a gente ser coerente. Provisão. Eu queria cantar uma música com vocês, já usar esse microfone que é um pouco melhor. Sabe qual foi a reação? Pode desligar isso aqui, Ana, por favor. Sabe qual foi a reação de todos os homens que tiveram um encontro com Deus, frente a frente? Foi dizer: se afasta de mim que eu sou um pecador. Isaías foi assim e declarou: santo, santo, santo é o Senhor. João foi assim no céu e disse: santo, santo é o Senhor. Então quando nós dizemos santo, 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 nós estamos reconhecendo que nós somos limitados, mas através dos méritos de Jesus, nós temos acesso ao relacionamento com o Pai de novo. Amém, irmãos? Essa música, Te Adorar, é o meu prazer te entronizar. Eu queria cantar com vocês, no seu lugar mesmo. Eu queria que você orasse essa canção, se você não conhecer ela. Te adorar é meu prazer te entronizar entre os querubins. É o meu prazer ministrar junto a ti, te exaltar. Além do véu poder estar, me rendo aos teus pés. Venho me derramar para sempre te adorar.
Feche seus olhos. Cordeiro de Deus, raiz de Davi, maravilhoso vencedor, fiel e justo, santo